quando você participa das minhas lives, eu gostaria que você tivesse muita conexão, percepção e intuição, tá? Porque a gente fala muito no campo astral, então normalmente é extremamente profundo, tá? Principalmente nesse tema de todos que fala que todos são importantes, né? Mas esse tema agora aqui nós vamos falar sobre autismo, né? Autismo leve, moderado ou severo. Eu não sei, particularmente eu, pela minha ignorância, né? Eu não sei de que forma que medem o nível de autismo, não sei, não tenho nem conhecimento, né? E muitas vezes tem pessoas que quando chegam até mim falam assim: Sanderson, tem como a gente fazer umas vidas recorrentes, viajar nesse nosso tempo, nessa nossa memória interna aqui, tá? E nós conseguimos resgatar essa história para seguir mais leve, realmente a gente consegue ter uma boa solução. Eu digo o seguinte: nós temos algo em nós que a gente não tem controle, que é o nosso campo causal, é onde que as constelações vidas recorrentes vão lá para ajudar seu conflito, tá? Essa é uma jornada que eu comecei a semana passada e vai até dia 15 ou 16, tá? Que na última live que eu vou fazer com relação a essa jornada, eu vou ensinar você a fazer alguns movimentos em casa, por exemplo, para você evitar dor de cabeça, tá? Para você realmente ter mais doçura com a vida, para você compreender, tá? Que você só pode falar de alguém quando você for lá e vestir a roupa da pessoa. A pessoa só pode falar de você se ela for lá e vestir sua roupa, porque até papagaio fala, né? Só que muitas coisas os bichos não julgam. Nós julgamos porque a gente tem uma mente. Quando você julga alguém, você está usando de um artifício para colocar o teu patamar de consciência para julgar alguém, para não deixar que alguém veja aquilo que você está vendo em você. Tem aquelas pessoas, né, normalmente que você vê assim: olha, aquela pessoa está olhando para mim, não gosta de mim. Como é que você sabe que não gosta de você? Você só pode falar, então quer dizer que as pessoas não podem olhar para o lado. Então nós estamos no mundo agora, tá, meus amigos? Vou passar da regra. É fácil, grande Valdinar Cardoso, meu grande amigo de Assunção, me convida que eu vou te visitar, né, meu irmão? Tá? Então as variáveis são muito infinitas, tá? O autismo e suas variáveis eu coloquei aqui. Por que eu coloquei suas variáveis? Eu podia colocar qualquer outro tema que eu, quando eu fiz as constelações de vidas recorrentes, eu tive as soluções 100%. Uma constelação que eu fiz uma menina, uma criança autista de Santa Catarina, Manaus, Mato Grosso, São Paulo, Rio, Cascavel e várias outras, todas tiveram mudança exagerada e espontânea. Voltaram a ser alegres, voltaram a ser felizes, voltaram a sair do medo. Vou dizer uma coisa. Daí fala assim: cada 110 pessoas, uma é autista. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu creio, tá? Que 80% das pessoas são autistas. 80%. É uma variável extremamente complexa, de uma profundidade sem tamanho, que muitas vezes, né, você não percebe que você é autista. O que seria um autista? Autista é aquela pessoa que você vai conversar com ela, você olha para ela e fala assim: olha para mim, ela não olha para você. É um nível de autismo. Uma pessoa quando tem uma opinião muito forte, baseado na sua emoção, não segundo a verdade, você vai conversar com ela, ela surta, porque você quer trazer ela para a verdade. Ela também tem um nível de autismo. Entendeu? Aquela pessoa, eu vou falar, já que vamos entrar nisso, não vou entrar bem profundamente, vou falar vários só, né? Parece que vive fora da realidade. O autista parece que vive fora da realidade. Parece não fazer parte desse mundo. Então quando você conversa com ele, o ponto de vista dele, ele sabe todos os detalhes, ele normalmente quer viver por ele mesmo, normalmente, entendeu? A opinião dele é que vale, normalmente, alguns casos de autismo, tá? Tem vários casos de autismo, tá? Normalmente quando você fala, essa pessoa fica em silêncio e se sente bem sozinha. Então nesse aspecto, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu também tenho um pequeno nível de autismo, mas eu tenho um nível de autismo até racional, né? Entendeu? Agora, não olha nos olhos. Você começa a conversar com a pessoa não olha nos teus olhos. E conversa, não olha nos teus olhos, não olha nos teus olhos, né? Você bate nela, o que é? O que está acontecendo?
e não olha nos teus olhos. Isso aí não é só autismo, está relacionado a abandono, tristeza e angústia. Por isso que há variáveis que eu vou explicar para vocês é extremamente complexo, né? Ou outra coisa, não consegue manter um diálogo, né, tranquilo. Você vai começar a conversar, de repente essa pessoa que você acha que não é autista, você vai manter um diálogo, ela começa a surtar pelo ponto de vista dela. Como se o ponto de vista dela valesse as leis do universo. Como se Deus fosse mudar as leis cósmicas, as leis dos átomos para fazer os movimentos dela. E nós estamos aqui no livre-arbítrio. Aquilo que plantarmos, necessariamente haveremos de ceifar, tá? Então, perfeito, né? Outra coisa que normalmente o autista tem é conflitos internos, muitos conflitos internos. Então está relacionado muitas vezes ao medo, sensação de abandono e outros conflitos. Mas quero explicar tudo isso para vocês, né? Ela tem relação com expressão, laringe, estômago e pâncreas, tá? Tem conflitos de segredo familiar, colapsados. São pessoas com a consciência extremamente desperta e inteligente, mas têm medo de viver em sociedade. Um conflito de bloqueio a nível mental, espiritual, enteal e atemporal. Muitas vezes medo de comunicar, falar e aparecer. São conflitos transgeracionais, que vêm de gerações após gerações do seu eu interno. Então vamos começar a dar uma pequena explicação. Eu vou falar sobre especificamente uma menina que veio consultar comigo, a mãe trouxe ela, 16 anos, a menina ficava sentada assim, ó, quietinha, olhando para o chão. E acontece que quando a gente vai fazer as construções de vidas recorrentes, né, isso ela já tinha feito dezenas de terapias em todos os níveis, grandes tratamentos, medicamento. Como se um medicamento fosse mudar o movimento de um átomo, né, mas tudo bem. Faz parte tudo do nosso aprendizado. E tudo se é necessário, né? Quando você não tem uma resolução clara para um certo conflito, você taca remédio, né? E daí não deu certo, coloca o teu remédio. Não deu certo, coloca o teu remédio. Essa menina especificamente, olha que coisa impressionante. Daí você fala assim, como é que eu sei? Eu não sei. Eu estudo. Então eu não posso dar, às vezes, um ponto de vista a respeito, porque cada autista tem a sua consciência. O que aconteceu? Essa menina, 16 anos, linda e serena, só ficava olhando para o chão, cabelo no rosto. E a mãe dela, quando ela ficava sentada, ela ficava fazendo assim, ó. Só que daí, quando você vai fazer a conversação, vai aparecer coisas imagináveis e inimagináveis. Nós não estamos aqui para dizer o que é certo ou o que é errado. Absolutamente. Tudo faz parte, se você está vivo, da sua vida. Porque você nasceu com karmas negociáveis ainda, graças ao bom pai. Tá? Então essa menina especificamente, montamos o campo dela das 7 recorrências, mostrou que na 7ª recorrência dela, ela tomou veneno e morreu. O que acontece? Essa memória, como falam algumas escritas, elas falam assim, que nós temos 7 karmas de vidas acumulados. Na última vida, nós temos que olhar para as outras 6, 7. Para seguir mais leve e para poder mudar de densidade atômica na próxima recorrência ou reencarnação. Tá? Mas muitas vezes pessoas não acreditam em reencarnação. Eu não estou aqui para explicar se há ou se não há reencarnação. Esse é o patamar que eu trabalho. Entendeu? Se você não acredita em reencarnação, aqui atrás tem um mapinha, mostra aqui que você teve pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, septavô, octavô, enavô, decavô, lá para a casa do chapéu. Se você hoje está aqui, com certeza só foi um bisavô, um trisavô seu. Mas você não acredita. Porque a tua vivência, em cada momento, ela é única. Lá atrás foi a única, outra foi a única, foi a única. Você tem só um espírito, na Bíblia fala, você tem só uma alma. Né? Você perde sempre o seu corpo, mas não perde a sua alma. Então mostra que realmente você tem só um espírito com várias experiências em vivências carnais. Tá? Essa menina que aconteceu lá atrás, tomou veneno e morreu. Ficou agora, que nem eu falei aqui, ela tinha problema de pâncreas, e tinha problema de refluxo, tinha problema de estômago e hérnia de hiato. Sem falar tristeza, com 16 anos de idade, depressão profunda. Só que daí o que acontece? Ela não entendeu o que aconteceu lá. E não entendeu o que aconteceu aqui. Daí vamos fazer a terapia dela? Vamos.
Vamos colocar autismo. O autismo deu origem lá. Quando fui colocar os filhos dessa senhora em ordem, tá? E essa mulher, né? Uns 8, 9 anos atrás, 8 ou 9 anos atrás, antes dessa menina nascer, essa mulher tomou veneno para abortar. Tomou uns comprimidos e abortou essa criança. Daí ela teve 2 garotos e daí terceiro veio essa menina que hoje teria 16 anos. Então, o que aconteceu? 24 anos atrás ela abortou uma menina, tomou um medicamento e morreu. Essa menina, o que acontece? Quando vamos criar o campo, ela era aquela menina que tinha tomado veneno e morrido, e aquela menina que nessa existência da mãe tinha tomado comprimido para abortar essa menina. Então o que acontece? Essa menina vivia como sendo a primeira a morte e a outra como se fosse a morte. Então tinha tristeza e depressão. Nós achamos o conflito, deitou no chão, ressignificou a história. Eu aceito o meu destino da forma que foi. Eu não sabia, né, que nós teríamos, né, vidas após a morte. Agora eu compreendo, mas era uma essência pura. E eu penso, se eu se manifestar e tentar agradar as pessoas, eu morro de novo. E fomos conversando. De repente a menina começou a colocar o cabelo para trás. E colocou o cabelo para trás, e começou a ser exposta. E foi mais tarde, ela falou, parece que a minha vida clareou. Eu estava numa escuridão tremenda. Ela estava na memória ainda da criança abortada. Autismo profundo. Nível 10 se tivesse, né? Mas o que acontece? Muitas vezes é muito mais fácil dar o tal do medicamento. Não deu certo dar outro, né? Como se você resolver esse conflito. Essa menina ficou 100% saudável. 100% entrou em harmonia com a vida. Eu vou falar de um outro caso. Uma menina, né? Estava com um nenê de 5 anos e esse nenê tinha muito problema de conversar, não falava, só ficava olhando para o chão, triste, melancólico, né? Entendeu? E a família já preocupada. A família já preocupada. O que aconteceu dela, levou um especialista, um bom profissional, e ele falou assim, essa criança tem um nível de autismo, né? Número 3 ou 4, uma coisa assim que ela falou, mas o problema dele é que ele fala muito errado também. Então eu recomendo para você uma fonoaudióloga. Tá certo? Tá tudo certo. Não tem nada errado nisso. Mas o que acontece, você tem que entender uma coisa. Que a minha filha Isabela, por exemplo, do 1 aninho até os 7 aninhos, ela falava tom perfeitamente alemão. Falava tudo envolvido. Parecia que ela era uma lemoazinha. Porque o que acontece? Quando vocês que têm criança, que têm problema de falar, expressão, ou fala errado, de 1 aos 7 anos, você tem que levar em consideração que o espírito, ele se manifesta 100% no corpo depois dos 7 anos. Até então ele vive com a memória associativa da vida passada. Então, se a Isabela foi uma lemoazinha na vida passada, nessa vida necessariamente o que aconteceria? Ela teria problema para falar. Quando ela pegou a personagem da Isabela nessa existência e começou o aprendizado humano nessa existência, ela apaga aquela memória do passado, né, e muda a voz automaticamente. Levamos em fonoaudiólogo, só que não tinha todo esse conhecimento antigamente. Depois eu compreendi, entendeu? Então, se você tiver uma criança, e hoje eu compreendo que todas as crianças, normalmente, como todos nós temos consciências de dores do passado, todos nós temos um pequeno nível de autismo, todos têm. Só que uns são mais elevados, outros menos elevados. Teve um outro caso de um garoto de 8 para 9 anos, a mãe falou assim, Santo, meu filho tem autismo, é muito triste, ele fica sozinho, fechado no quarto, entendeu? Mas só que pinta maravilhosamente bem, é um cara extremamente inteligente, você vai tirar nota muito a níveis elevados no colégio. O que acontece? Vamos fazer essa consideração de vidas recorrentes dele. Montei o campo, né? Você lembra uma coisa que eu falei sempre falo, você está aqui nessa terra, nasceu como humano, porque você tem uma conta para pagar. E esta conta ela tem que ser paga, de uma forma ou de outra. Mas se você souber do teu conflito, tem como você sair desse seu conflito? Logicamente que tem, porque o nosso pai fala muito claro, não quer que nenhum filho seu sofra ou tenha opressão, mas não que por isso ele faz sofrer e ter opressão, não para você ir para trás, mas para você evoluir,
ser mais forte, ser mais generoso, e agora você tem a oportunidade de ver essa dor que você viveu ou essa dor que você causou para seguir mais leve. Então, quando você tira uma arma, pá, matou uma pessoa num conflito de briga de dois amigos, por exemplo, o que a gente mais vê é conflito de amigos, brigam, um mata o outro. Daí um fica sem família. Agora vamos dizer assim, conflito de, isso é cabeça de minhoca. Agora você vê uma pessoa, por exemplo, cerceando o direito do outro, assaltando, e você mata, você recebe um dharma mais leve com um dharma do que um karma que seria um assassinato, tá? Principalmente as pessoas que servem. Então, o papel de servir é muito sério, porque vocês têm que saber que tudo que você cercear, você vai ter que pagar. Então, você não pode cercear o direito de ninguém de ir e vir, porque é uma lei da causa e efeito. Aquilo que você causa é aquilo que você vive. Então, tudo aquilo que eu vivi, né, até um período da minha vida atrás, eu não sabia que era meu karma, eram as dores que eu precisava pagar para seguir mais leve, né? Tem uma prima que a menina dela tem 8 anos e ela não fala direito. Ó, Bela, fica tranquila, tá? Entendeu? Essa menina, mais um ano e meio, ela vai falar normal. Ou eu recomendaria você fazer uma constelação de vidas recorrentes para ver onde que foi o conflito, e ela muda instantaneamente o patamar. Então não é uma coisa que tem que se preocupar, tá? Entendeu? Preocupação já fala, né? Preocupação. Se preocupa antes de acontecer o fato, tá? Então o que acontece, né? Tudo é muito fácil de resolver. O autismo é algo extremamente profundo, as suas variáveis são extremamente complexas, né? E de variantes infinitas, como eu coloquei, autismo e suas variáveis, tá? Eu vou falar de um rapaz lá de Curitiba, tá? 22 anos, e o garoto não conseguia andar, é extremamente delicada a situação dele, daí fala que é um autismo extremamente elevado. Mas eu creio que ele tinha outros conflitos envolvidos, né? Porque eu fiz essa terapia online, daí a mãe falou para mim que ele voltou a andar sozinho, voltou a se expressar normal, e ele não precisava mais que levasse ele no banheiro. Porque é o seguinte, quando passou de um certo tipo de idade, o eu dele interno vive aquela memória do passado como se aquilo fosse uma verdade. Estilo, vou te falar um caso para vocês, de uma menina, que eu já contei no ano passado, no ano atrasado, de uma menina que tinha um irmão, e esse irmão estava estudando medicina, com 26 anos ele levou 6 tiros na cabeça, né? O que aconteceu? Passou-se, depois da cena dela, passou-se 6, 7 anos, essa mulher, que era irmã desse garoto, teve um filho. E esse filho tinha muita dor na cabeça, né? E normalmente essa criança estava triste, sempre olhava para baixo, melancólica, e doía muito a cabeça dele. E ela já tinha feito centenas e centenas de tratamentos, tá? Daí ela falou para mim, se eu levar aí, ele para a dor de cabeça? Eu falei, com certeza para, porque toda a dor de cabeça que ele fez as terapias parou, ele não seria a única pessoa que não fosse parar. Trouxe ele para cá, fizemos um movimento. Quem que era essa criança? Fora as memórias associativas do eu, dela inteira, do passado. Então a gente vai lá na 7ª, na 6ª, na 4ª, na 5ª, na 3ª, na primeira, olha o conflito. Não resolveu, então tem outro conflito daí dessa existência. O que aconteceu? Quando montamos o campo, dos irmãos dela, colocamos o irmão ali e montamos a ordem dos filhos. Quando montamos a ordem dos filhos, né, e eu coloquei o irmão dela num canto, e daí eu falei pro garotinho assim, quem que você gostaria de abraçar? Eu queria abraçar aquele tio. Então vai lá abraça ele. Ele abraçou. Como é que você está? Estou feliz, fiquei emocionado, tio. Eu falei, tá bom. Então fala para ele agora. Que agora ele vive em você. Que nós não sabemos separar presente, passado e futuro. Temos um problema muito sério de congruências mentais entre o que é sonho e imaginação. A gente não tem esse discernimento. Até a criança olhou para a mãe. Mãe, parou minha dor na cabeça. Parece que tudo ficou mais brilhante agora. Então, quando eu falo que não tem problema, não tem conflito que não pode ter solução, eu lhe garanto, não tem conflito que não pode ter solução. Agora você fala assim, quantas terapias eu indicaria para você, Flávio? Qual terapia eu indicaria para Bela? Uma.
Há necessidade, às vezes, de fazer duas? Sim, às vezes há necessidade. Tá? Se você for meio tinhosa, que nem eu falei ontem na minha live, foi a menina, a semana retrasada, fez uma conversação, meu Deus do céu. Eu falava assim, isso aqui é toalha. Não, isso é um lençol. Não, sim, é de tecido, concordo contigo que é lençol, mas é uma toalha. Isso aqui foi feito de algodão para secar o rosto. Não, mas é um lençol. Tinhosa. Foi embora bem? Foi. Só que precisou 3 semanas para ela cair e despertar a sua consciência. Daí ela voltou na quinta-feira. Posso fazer uma coisa diferente? Pode. Uma semana depois marcou. Pode. Então ela foi lá, fizemos a terapia dela. Mudou. Aquela mulher que eu conheci 3 semanas atrás era uma. Hoje era completamente outra mulher. Então não adianta nós medirmos forças. Porque muitas vezes você mede força com a natureza. Eu não sou contra isso. Muito pelo contrário, eu não sei da sua dor. Então vamos dizer que se numa vida você sofreu demais. Hoje, você veio aqui e tenta se entregar ao amor. E esse amor traz uma grande decepção para você. O que acontece? Você fica com medo. Você começa a não confiar em ninguém. Foi o tema que eu falei ontem. Por que o ser humano não acredita no ser humano? Porque quando nós mudamos o nosso eu interno, tudo que nos circunda muda automaticamente. Tá? Então sempre tudo está relacionado a nossos eus internos. Cada um no seu nível de consciência. Agora, é complicado, é complexo? Sim, coloque complexo. Porque todas as terapias que eu fiz por nossos clientes, né? Todos, de autismo, todos ficaram curados. Até outros tipos de variantes que falavam que a pessoa tinha síndrome de tal, doença de tal, existe um monte de síndrome, né? Mas como se todas as síndromes fossem iguais. As variáveis são infinitas. Não tem como um tempo, porque esse caviar está frio. Tempo úmido, né? E hoje fui dar uma voltinha no lago, deu uma pequena rinite. Mas é conflito meu também, está relacionado muitas vezes à desvalorização, né? E eu começo a olhar com carinho, daí eu já começo a ressignificar em mim mesmo, daí o conflito vai embora, tá? Então o que acontece? Todos nós temos um pequeno nível de autismo. O autismo é fácil de resolver. Sempre está ligado a uma memória associativa de abandono, carência, medo de falar, medo de se explicar, está com relação a conflitos também aos órgãos internos, né? Muitas vezes dores no corpo, porque tem medo daquela memória onde não teve saída na vida passada, ou foi envenenado, ou foi morto em fogueira, ou foi enforcado em praça pública, ou apedrejado em praça pública. E isso faz com que você também tenha, como nível de autismo, não só o autismo, você tenha tristeza, angústia, depressão e esses medos internos. Agora, é fácil resolver? Sim, se você der a sua permissão interna para olhar com carinho para a sua história. Olhou, não tem mais motivo nenhum para você carregar essa dor. Tá? E a vida, vou dizer para vocês, ela é fantástica, ela é maravilhosa. É só sempre você olhar com carinho para a tua história, não tem obstáculo que você não consiga vencer, tá? Porque quando eu falo assim, pode ter relações com a laringe, estômago e pâncreas. Sim, porque se você, num eu teu interno, foi envenenado e morreu, nessa existência, na memória associativa, do campo causal que chegou até você, você vai continuar com o mesmo problema. Porque é muito fácil você, por exemplo, nessa vida vir e fazer um monte de caca, e daí você fala na vida seguinte, eu não vou pagar conta nenhuma, porque eu morri. Vai pagar a conta. Seja retilíneo, seja uniforme, tenha retidão. Porque o nosso ego viaja através dos tempos. E eu falei também ontem, na live sobre o financeiro, que também está ligado você, a tua esposa, você, a teu irmão, você, teu marido. Você não entende muitas vezes que você vai fazer uma sociedade, o teu sócio te passa a perna, ou tua filha te passa a perna, ou teu irmão te passa a perna. Porque nessa memória foi o que você fez lá atrás, e para não perder essa conta, vocês nascem no mesmo sistema para você viver a mesma dor que você causou. Então nós sempre somos vítimas de nós mesmos, não existe o outro, existe nós.
né? Em 96, eu estava sendo uma dificuldade financeira muito interessante, né? E eu ganhei um prêmio do Banco do Brasil, inesperadamente, né? Muito bom o prêmio. Ajudou praticamente a minha existência inteira. Até hoje eu tenho méritos em função disso. Então, quando você realmente faz o bem e não interessa a quem, vai chegar um momento certo que você vai colher, tá? Então, se você tiver em casa alguém hoje que tem esse tipo de conflito, que você acha que tem autismo, você pode fazer um movimento para essa criança. Para o homem ou para a mulher. Ou até para você mesmo. Você deita ou senta de forma confortável numa cadeira e relaxe. E relaxa as pernas, e relaxa os braços, relaxa os pés, relaxa a cabeça e fala para você. E sempre com um copinho de água do lado, tá? E fala para você, agora eu posso acolher a minha história com muito amor. Eu não sabia que um dia eu teria a oportunidade dada pelo Criador de viajar no meu genoma interno, aceitar com doçura a minha história. E a partir de agora eu não precisaria mais nadar contra a correnteza, nem nadar na areia. Eu posso entrar naqueles lagos límpidos, claros, eu vejo o fundo, eu mergulho e recebo a luz do sol como uma divindade suprema. Agora aqui, toda essa história do passado, que teve dores, eu posso seguir mais leve. Não tem conflito. Muitas vezes que você tem uma menina que tem 14, 15, 16, 17 anos e ela entra em uma fase de depressão quando se torna mocinha, ela pode também ter um nível de autismo. É fácil resolver? Sim. Ela tem que maturar a sua história. Porque os maiores conflitos de homens e mulheres é quando começa a sair da adolescência, o homem começa a ter o prazer mais aguçado e a mulher começa a ter a ovulação e ela se torna mocinha. Quando ela se torna mocinha, na memória associativa sempre vai acontecer de um eu dela interno do passado, onde ela foi abusada e ficou grávida, ou assassinada, ou se suicidou. Tá? Então o que acontece? Nós somos acúmulo de memórias nossas do passado. Mas Deus pode falar assim, mas Sandro, é o seguinte, na minha crença, a gente não acredita. Então também não existe dinossauro, né? Não existem outros planetas, a Terra é o centro do universo, ou só uma bolinha que está no céu, está tudo certo, né? E tem coisas que a gente não pode mudar. A gente não pode nadar na correnteza, porque você vai cansar. E se você andar fora do fluxo, o mundo que você vive não se torna um mundo real para você. E aí você está num poder de autismo também em termos conscienciais, né? Entendeu? Não quer deixar de despertar, quer viver só a vida passada. Por isso que muitas vezes tem rapazes que têm autismo 12, 13, 14, 15 anos, eles vivem com uma essência muito forte da vida passada, não conseguem assumir essa vida, eles não conseguem olhar para eles, porque na manifestação deles tem uma memória do eu interno de outras existências, eles não conseguem assumir a vida com doçura. Por isso que o autismo é um tema extremamente complexo, mas as variáveis são infinitas, porque nós temos na Terra bilhões de seres, e cada ser é uma consciência. Deus se coloca em porcentagem quando tem autismo, quando não tem como fazer isso. Porque às vezes eu tenho autismo, você que está assistindo a live também tem autismo, e eu acredito que eu tive um pouco de autismo, mas eu precisava resgatar o meu eu interno para me manifestar mais consciencialmente, para entender, né, que realmente tudo tem solução. E na casa do Pai, como tem várias moradas, você tem a possibilidade agora de buscar no campo causal as suas dores e seguir muito mais leve, né? Então, quando você tiver qualquer tipo de conflito, de desvalorização, de tristeza e de abandono, coloca suas mãos no peito e fala assim, em mim, os meus ancestrais e o meu eu interno, a partir de hoje, eles podem muito mais. Foi pesado para todos, até agora. Mas agora nós vamos começar uma nova jornada, no nosso eu. Por isso que a Bíblia fala, morra para viver eternamente. O que é morrer? Não é pular debaixo do caminhão, não é? É matar o seu ego. O que nos mata é o nossas vicissitudes. Eu quero, eu posso, eu sou. Fluido, cósmico, universal. Isso que você é só. Você é fluido, cósmico, universal. Você não é nada mais além disso. Eu quero que você compartilhe esses vídeos para mais pessoas terem esse tipo de informação, tá?
e nas próximas lives, tá? Vai ter vários outros assuntos muito importantes que eu vou passar para vocês. Mas eu digo para vocês então, tenha certeza, tá? Com muito carinho, que o autismo tem cura. O autismo é uma memória associativa do passado. Se você não quer fazer uma terapia, não precisa. Então, se você tiver alguém com autismo em casa, eu peço para você mandar essa criança deitar no chão, ou quando ela está dormindo, e você coloca as duas mãos na cabeça dela. E você fala por ela, você sendo ela. Fala assim, hoje, essa memória do passado que estava em você até nesse momento, tá? Ela pode ser apagada. Compreendemos o seu destino, compreendemos essa angústia que você viveu até agora. Notei que tem alguns anos para cá, aumentou muito os casos de crianças vindos com autismo. Eu estou com 50 anos, nunca quis ter filho. Ó, viu que interessante, viu? Você não tem filhos, né? Então a tua dor, viu, minha linda menina Bela, é extremamente profunda, tá? Então muitas vezes você tem angústia, muitas vezes você tem tristeza profunda, só que acontece, você quer ser forte, você quer que o seu companheiro seja amigo, e o teu ponto de vista passou a ser uma verdade para você. Não, você não está errada disso, né? Mas eu digo sim, você pode não ter filho sem problema nenhum, e você pode agora também seguir mais leve, é só olhar para o teu conflito com carinho, tá? Você vai chegar num patamar consciencial de evolução extremamente complexo, né? E você vai entender que tudo vale a pena. Tudo vale a pena, né? Então, eu acho que o assunto aqui, né, dá para encerrar, entender mais ou menos como é que foi essas memórias do passado, porque o autismo está relacionado a assassinatos, está relacionado ao abandono, está relacionado à carência, ou está relacionado a uma alma que lá atrás não foi olhada, hoje você nasce com a consciência daquele peso do passado e você não consegue olhar para a vida com clareza. Mas quando você leva você lá atrás e olha esse conflito com carinho, você segue mais leve. E muda a tua história. Então muda a sua história e muda a vida das pessoas que você circundam. Porque se uma pessoa nasceu na nossa base, ela está buscando na nossa base a salvação dela. E nós temos a oportunidade de colocar nosso genoma à disposição do cosmos para salvar também todos os nossos descendentes. Tá? Glórias e vitórias a todos, com muito amor. Eu garanto uma coisa para vocês, tá? E o resto é perfumaria. Muito din-din no bolso e muita saúde. E vamos dar o primeiro passo. O primeiro passo determina o resultado. Comecei errado. Vai ajustando no caminho. Se você não sair do lugar, você não vai a lugar nenhum. Tá? Um abraço a todos. E participe dessa jornada Vidas Recorrentes. Vai transformar a sua vida como transformou a minha vida nas altas curas que eu vou ensinar para vocês. Tá bom? Um abraço.